Boa noite. Vamos, como não compreender Lacan, com o nosso seminário. E hoje eu dei um título: A Gramática da Psicose na Psicanálise. É tempo da gente concluir essa parte teorética, né? E a gente espera no próximo semestre apresentar só casos, no Café com Freud, apresentar só casos de psicose. Os famosos casos de psicose como as irmãs Papin, Daniel Paul Schreiber, e vai para o Joe, a menina do espelho, a pequena Piggle, a menina que tinha a mãe preta, de Winnicott. Então apresentar esses casos porque isso aí vai consolidar a visão de vocês, de todos nós, a visão da psicanálise e a visão também do diagnóstico. Embora o diagnóstico, como algo pronto, arrumado, a gente não trabalha com ele na psicanálise. Mas nem por isso nós devemos deixar de lembrar o diagnóstico que a psiquiatria usa. É um diagnóstico ali naquele momento, né? Agora, o diagnóstico em psicanálise é o próprio percurso da análise. Aqui a gente botou o homem vitruviano, né? Agora esse ano faz 500 anos da morte de Leonardo da Vinci. Talvez a gente vá apresentar como a psicanálise fora do divã, algum documentário sobre Leonardo da Vinci e aquele caso, aquele texto que Freud escreveu sobre ele, que é As Memórias Infantis de Leonardo. Então, como eu dizia anteriormente, é hora de concluir, né? Vamos talvez, não tenhamos coisas novas a trazer em relação à psicose, né? Agora, só na discussão de casos clínicos, nós podemos nos aprofundar em alguns outros aspectos, né? E como conclusão, a gente sabe sobre a psicose, nós tivemos um tempo de escutar, um tempo de compreender, um tempo de concluir. A gente está utilizando esses três ditos para nós lembrarmos do tempo lógico de Lacan. A gente usa também, enfim, nos próprios seminários existe um tempo lógico, né? Que é importante, que nos orienta de como a gente deve agir. E hoje a gente vai consolidar alguns conceitos em relação à psicose. Claro que eu não coloquei aqui a questão dos delírios e das alucinações, que são os sintomas produtivos ou cognitivos ou cogitantes da psicose, né? O delírio e a alucinação, e os sintomas afetivos, né? Que é exatamente a excitação, a angústia, a melancolia que pode às vezes ocorrer nos casos de psicose. Temos inclusive uma psicose que é chamada depressão maior, ela cursa com o sintoma da melancolia. Então é importante que a gente tenha na cabeça os sintomas positivos e os sintomas negativos das psicoses. Isso a gente vai ver no estudo de casos no próximo semestre com muita precisão. A gramatologia da estrutura psicótica envolve o quê? O sumiço do significante do nome do pai. Claro que para termos uma estrutura psicótica, nós vamos saber que o nome do pai desapareceu. Nome do pai que nós vamos chamar de NP, nome do pai. Ok? Na frente nós teremos dois matemas da obra de Colette Soler que vão nos ajudar a compreender essa gramática da psicose. Então, o sumiço do significante do nome do pai. Quer dizer que não há nome do pai. Se há, é um resquício, um pequeno pedaço do significante do nome do pai. Já que nós falamos anteriormente que nós podemos ter esquizofrenias muito regressivas, e esquizofrenias não tão regressivas, em que nós temos uma parte do sujeito psicótica e uma parte não psicótica. Ainda lembrei os pontos psicóticos da personalidade da teoria do Dr. Beale sobre a psicose. Ele era um analista, repetindo, que analisava os psicóticos, ele e os demais psicanalistas kleinianos de Londres, né? Eles analisavam os psicóticos sem a ajuda da farmacoterapia.
A partir de 1930, começaram a usar o choque elétrico, a eletroconvulsoterapia, mas de uma maneira rudimentar. A eletroconvulsoterapia é utilizada hoje para casos que não respondem muito bem à terapia, à psicanálise, né? A gente sabe que a eletroconvulsoterapia está sendo usada, mas em centro cirúrgico, anestesia local, uma coisa mais civilizada. Então veja, o enodamento do nó borromiano de 4 aros. Aqui nós temos os 4 aros, né? Temos o RSI, o real, simbólico e imaginário, né? São 3 aros que devem estar enodados, um em relação ao outro. E temos o sigma, que é aquele que dá mais firmeza ao nó borromeu, que vai ser chamado daqui para frente de NB, obviamente, nó borromeu. Esse nó borromeu de 4 é uma criação do Lacan no seminário 23, o Saint-Thome. O Saint-Thome, ele cria esse quarto nó, representado pela letra grega sigma, né? E nós sabemos que o nó borromeu, ele precisa de ter um contato profundo com o nome do pai. Se o nome do pai está foracluído, entrou no processo da foraclusão ou da negação total ou parcial, é claro que o nó borromeu vai ficar desestruturado. O nó borromeu é uma das maiores estruturas egóicas e subjetivas de sujeito criadas por Lacan, não é? Então, se o nome do pai não existe, obviamente, esses aros do nó borromeu, eles não conseguem ficar amarrados ou enodados. O enodamento realmente cai. O nó borromeu é a tópica válida para o pensamento lacaniano e na psicanálise. O nó borromeu, que aqui nós vamos chamar de NB, eu já falei bastante dele, fixa-se como estrutura do sujeito, com a marcação pelo NP. Então, NB é o nó, porque nós vamos ter um matema da Colette Soler, 2 matemas que ele vai apresentar lá na frente. NB é o nó borromeu, né? E NP é o nome do pai. Na psicose, manque. Manque, o verbo manquer em francês quer dizer faltar. Então, na psicose, falta a falta. Manque la faute. Falta a falta. Um importante significante que é o Édipo castrado, né? Que é a falta. Se o sujeito passou pelo complexo de Édipo, ou está no complexo de Édipo, mas ele não entra no processo da rivalidade em relação à figura paterna, essa figura paterna está presente, representada simbolicamente como uma coisa consistente, né? Obviamente que ele não tendo a castração, nós não vamos ter o nome do pai. Se alguém está fazendo a sua própria análise e percebe que existem ainda coisas edipianas, conteúdos edipianos, isso deve ser resolvido na psicanálise, né? Para evitar problemas futuros mais importantes. O nome do pai, que nós chamamos de NP aqui, o significante do nome do pai, ele é produzido pelas derivações clínicas do Édipo e da castração. Sim, tem um Édipo castrado, é porque o nome do pai e o Édipo, eles interagiram, né? Houve uma interação. E o nó borromeu, obviamente, vai ficar bem alinhado. Os 3 aros, RSI, e o 4º aro, que é o aro chamado sigma, ou o Saint-Thome. Veja que nós estamos fazendo um seminário clínico, mas colocando a gramática principal da questão da psicose, né? Os delírios e alucinações, eu acho que é importante, nós estamos falando em psicose, em lembrar que o delírio e a alucinação é produzido naquele antigo aforisma de Lacan, do antigo aforismo de Lacan, perdão, que é quando alguma coisa é recusada no simbólico, um significante fundamental que retorna no real, ele retorna em forma de delírio e de alucinação.
Isso é uma coisa que a gente vem afirmando aqui há muito tempo, né? Então veja, o nome do pai, o significado do nome do pai, ele é produzido pelas derivações clínicas do Édipo e da castração. Ok, aí o nome do pai está aí. Mas se não há o nome do pai, não haverá castração. Ficará esse pré-édipo, podemos chamar até de pré-édipo, que é uma espécie de gozo que permanece, vamos dizer, vinculado à estruturação do sujeito. Se não ocorrer a castração, o édipo não se caracteriza em sua totalidade no simbólico, permanecendo do real e no imaginário. Isso é muito importante para nós compreendermos a gramática da psicose. Muito importante isso. Matema da gramatologia fundamental de Colette Soler. Aqui nós temos à esquerda, nós temos o NPO0, nome do pai 0. Nome do pai 0. E Nobo Romeu 0, quer dizer, não há nome do pai e não há enodamento dos aros do Nobo Romeu. Não há o enodamento. E nesse caso, o que nós temos? A foraclusão. A foraclusão no nome do pai e de significantes fundamentais. E a estrutura clínica que nós passamos o semestre inteiro estudando, que são as psicoses, que é a psicose, pode usar no plural ou no singular, embora eu acho para a psicanálise é melhor que a gente utilize a psicose no singular, que foi inspirado no livro 3 de Lacan, As Psicoses. Então nós temos o NP0, nome do pai 0, o Nobo Romeu 0, então nós temos a foraclusão e aí temos a estrutura psicótica. No meio, à direita, nós temos o nome do pai completo. O nome do pai se consolidou. Temos o Nobo Romeu bem enodado. Os 4 aros estão enodados. Então, nesse caso, nós temos as neuroses e as perversões. Então, de um lado está a psicose, do outro lado as neuroses e as perversões. E no meio ela colocou os casos atípicos, aquele que costumam chamar de borderline. Os casos borderline. Embora há muitos teóricos que não concordam com essa afirmação. Mas na medida que a gente diz que pode haver um sujeito, pode ter um lado psicótico e um lado neurótico, nós podemos dizer que ele é borderline, né? Está nas fronteiras, vamos dizer, em 2 fronteiras do sujeito que se tocam. Por isso ela chamou de casos atípicos. Ela não chamou de casos borderline. Como o famoso transtorno da personalidade, que é utilizado nos estudos psicológicos e psiquiátricos de pacientes que praticaram crimes, às vezes crimes horrendos, eles são enquadrados em distúrbio da personalidade, né? Que não é uma psicose, mas também não deixa de ser uma psicose, né? Então, aqui esse matema de Colette Soler, eu achei bastante interessante. Ele está no livro A Querela dos Diagnósticos. E a Colette Soler foi a aluna mais próxima de Lacan, né? Ela foi a pessoa mais próxima, ela fez a análise dela com Lacan, e quando Lacan, antes dele falecer, um ano antes, ele dissolve a École Freudienne de Paris, a Escola Freudiana de Paris, e cria l'École de la Cause Freudienne de Paris. E ele nomeia a Colette Soler para ser a primeira presidente, né? Porque ele achou que havia muitos interesses, muitos grupinhos, não sei o quê, e ele queria deixar a escola da causa freudiana de Paris como sendo uma sociedade nova, com novos ares, e a Colette Soler foi nomeada por ele para ser o presidente dessa nova sociedade criada por ele um ano antes da sua morte. Então ela conhecia muito bem, ela fez a análise dela didática com o próprio Lacan. Então os textos dela são muito interessantes, não são fáceis de serem compreendidos, porque ela segue mais ou menos a gramatologia e a epistemologia do próprio Lacan. A operação psíquica pela qual todos passam, com exceção dos psicóticos. Claro, aqui nós estamos falando do Édipo, né?
do Édipo, ou do pré-Édipo, né? Todos passam, desde que passe pelo Édipo e saia do Édipo através de uma castração no campo do simbólico, né? Sai do falo Fi minúsculo, que é o falo imaginário, e passa para o falo com Fi maiúsculo. Esse outro elemento muito importante na gramatologia da psicanálise, né? O gozo edipiano da criança pelas figuras parentais. Esse é o Édipo. É um gozo que precisará, obviamente, da ajuda discursiva dos pais nos momentos certos para resolver essas questões. Aos 3 anos, aos 4 anos, é claro, esse é o Édipo freudiano, embora nós saibamos que a Melanie Klein admitia que o Édipo começava aos 6 meses de idade, com o início da posição esquizoparanoide. Quando o bebê deixa a lalangue materna e vai conversar com o pai, quando ela deixa de ter terror sem nome, de ter fantasias perigosas, sei o mal, sei o bom, e passa a fase da integração. A posição depressiva é a fase da integração. A mãe é boa, a mãe não é mais má, o sei é bom, não é mais mal, não há terror sem nome. Por isso a mãe tem que saber trabalhar, utilizar a lalangue do nascimento até os 4, 6 meses, para tratar, através da identificação projetiva, a mãe recebe os objetos maus e ela retorna esses objetos bonificados para que a criança consiga ir evoluindo na estruturação do seu sujeito, que inicialmente é materno, é puramente materno. O pai não dá conta de fazer nada até os 4 meses de idade. Aos 4 meses ele já começa a existir do ponto de vista do imaginário. A criança vira os olhos, o bebê, e vê o pai e sorri para o pai, mas ele não tem a mínima ideia. Quando o bebê chora pelo seio, não adianta o pai se aproximar. Mesmo a partir chegando aos 4 meses, ele não dá conta de resolver o choro se é o seio. Mas a mãe e o pai sabem quando o bebê chora porque ele quer seio, ou quando ele chora porque ele tem uma fantasia, um terror sem nome, alguma coisa a ser resolvida. E nós sabemos que a posição esquizoparanoide, ou a posição da lalangue, segundo Lacan, a dia de primeira, é também possuidora de um núcleo original de loucura. Um núcleo original de loucura. Melanie Klein parte daí, da posição esquizoparanoide, embora Lacan e Freud partem da questão do pai. O pai em Lacan é a forclusion de nome de père, é a foraclusão do nome do pai, e em Freud é a Verwerfung, né? A recusa. E aqueles outros elementos que a gente citou anteriormente, né? A grande afirmação, a recusa, a grande afirmação, a força que predominar vai definir se há ou não o nome do pai bem construído, né? Então vejam vocês, é uma operação psíquica, repetindo, pela qual todos passam, com exceção dos psicóticos. É passar pelo Édipo e ter o Édipo castrado. O gozo edipiano da criança pelas figuras parentais, a castração, está aí o fulcro da questão. A castração é a questão central a ser resolvida no complexo de Édipo, né? Esses amores infantis são necessários, mas a criança não pode crescer na fantasia de uma relação sexual com os pais. As crianças entendem muito bem quando os pais conversam com elas. Eu vou me casar com o papai. Quando isso diz a criança para a mãe, olha, quando eu tiver do tamanho do papai, eu me caso com você. Quer dizer, esses discursos, eles precisam de ser colocados no discurso dos grandes outros, barrados ou castrados, que é o pai e a mãe, e ir resolvendo essas questões, porque para que se construa um sujeito dentro da civilização. E de acordo com a antropologia séria, em todas as sociedades existe não há uma aceitação do incesto, né? Isso foi visto pela antropologia francesa, pela antropologia inglesa, que
o incesto não é admitido em nenhuma das civilizações. Mesmo na Grécia Antiga, nós temos o Édipo Rei de Sófocles, a peça em que ele apresenta de maneira que talvez para instruir os gregos a respeito dessa questão do complexo de Édipo, porque Freud se inspirou lá em Édipo Rei de Sófocles, né? Em que um grego mata a mãe, um rei grego mata a mãe mata o pai, perdão, o rei grego Laio mata o pai e se casa com a mãe e tem com ela 4 filhos, né? Então veja você, o sintoma psicótico é uma defesa. Nós não devemos estranhar o sintoma e nem retroceder perante o sintoma psicótico, né? Qual é o sintoma psicótico? São os sintomas positivos, que é a alucinação e delírio, as alucinações corporais também são sintomas positivos, produtivos, chamados produtivos. Inclusive muitos escritores, artistas, poetas utilizam a sua esquizofrenia, essa esquizofrenia produtiva, esses sintomas produtivos para fazer a sua arte, né? E manter-se razoavelmente equilibrado, como é o caso de Joyce, né? Que se manteve equilibrado, embora ele tivesse uma estrutura de inconsciente, uma estrutura de sujeito psicótica, mas ele nunca delirou, ele nunca alucinou, porque a literatura serviu de suporte para que ele se mantivesse mais ou menos estabilizado, né? Então veja, o sintoma psicótico, eu falei dos sintomas produtivos, a alucinação e o delírio, e os sintomas negativos são os sintomas afetivos. É a angústia, é a ansiedade, a falta de iniciativa, às vezes o isolacionismo que ocorre. Isolacionismo ocorre bastante nas psicoses, principalmente a chamada depressão psicótica, né? O distúrbio depressivo psicótico, e outros, na esquizofrenia, no transtorno bipolar, o sujeito tem as suas grandezas no momento em que ele está na posição maníaca, mas quando ele está na posição melancólica, ele sofre de um mal profundo que é de afetivo. É afetividade, são afetos, né? É muito importante ter isso em mente. O sintoma psicótico é uma defesa do sujeito pelas condições, pelo que ele carrega no inconsciente. Faz suplência à ausência da relação sexual que não existe, né? Obviamente que substitui a relação sexual. Embora a gente vá, obviamente, lembrar da erotomania, né? A erotomania é um fenômeno elementar muito importante nas psicoses de um modo geral, em que o sujeito no campo da transferência ou da psicose de transferência, o sujeito se sente apaixonado pelo psicanalista e, obviamente, acha que o psicanalista ama essa pessoa muito bem. Já tivemos experiências e realmente é muito trabalhoso quando o paciente psicótico ele entra no estado erotomaníaco e no estado passional pelo analista, né? Então a gente às vezes consegue resolver, às vezes não, às vezes tem que mudar o analista, né? Com a prática, um analista ajudando o outro, se é uma supervisão, o supervisor vai ajudar, mas não ter medo, não ter medo. O esquizofrênico seria um assassino? Não, de um modo geral eles não são assassinos esquizofrênicos. Às vezes há delírios, falas delirantes, que é o próprio pensamento dele, né? Porque o esquizofrênico tem um cogito infinito. O cogito do esquizofrênico, em geral, é infinito, não para nunca, não é? E eu não vejo, ele pode ouvir uma fala dele próprio, dizendo, mate uma criança, mate fulano, mate Beltrano, mas isso não é a regra deles serem assassinos. Agora, aqueles, entre aspas, que chamam de psicopatas, que provavelmente nós poderíamos chamar, no próximo semestre nós temos que falar da perversão de maneira mais profunda, talvez lendo um pouco dos textos de Sade. Aliás, a obra de Sade é uma das obras mais... Ela é grande demais, são 15 volumes que ele escreveu. E o Lacan escreveu um texto chamado Kant com Sade, né?
Kant von Sade. Mas a editora em Londres, em Paris, achou muito difícil o texto dele e ele não pôde utilizá-lo como prefácio. E aí ele editou nos escritos, na sua obra chamada Les Écrits, os escritos, né? Gradação do nó-borromeano e do sindicante do nome do pai. Está aqui, ó. NBO 0, nó-borromeu enodamento 0. NBO 0. Nó-borromeu enodamento 0, ele já colocou diretamente a psicose está presente. O nó-borromeu, o RSI, sigma, com certeza que o sigma é aquele que ajuda a ter suplência para manter a estabilização do sujeito. Então tá, nó-borromeu 0, nós temos a psicose, ela já define como psicose, né? À direita aqui nós temos o núcleo, nós temos aqui o nome do pai, à direita que está o nome do pai, obviamente é um elemento produtor do enodamento do nó-borromeu. Se esse NP é 0, também não há nome do pai. Aqui a gente pode tirar esse quarto aqui e colocar um 0. NP 0, então não há nome do pai nenhum. Mas NP 05, há algum nome do pai. NB 1, no caso do enodamento do nó-borromeu, né? NB 0 não há nenhum enodamento, mas NB 05 há 50% de enodamento. E NP1 há um enodamento completo. Então nós não poderíamos falar nunca em psicose se temos um enodamento completo. Talvez se esse processo aconteça na parte saudável, na parte neurótica. Vejam vocês, nós estamos concluindo, por isso que eu fiz um seminário que é para resumir o assunto. E a gente vai avançar no famoso caso clínico no ano que vem, né? Então nós temos aqui o nó-borromeu que supre ao quarto. Ele está falando do quarto aro, ela fala do quarto aro, né? Temos o nó-borromeu de 3 aros e temos o de 4 aros, né? O quarto que enodaria os 3 desnodados. Vamos explicar isso, o que ela quis dizer. O quarto aro que enodaria os 3 desnodados. Esse quarto aro Lacan colocou como um reforço para o nó-borromeu. O sigma, o aro sigma. Vamos ver se a gente volta aqui para mostrar. Aqui, nós temos o laranja, que é o quarto aro, né? Que reforça os outros aros. É isso que ela quis dizer, né? Então, esse aro é representado pela arte, pela literatura, pelo teatro, pela poesia. Muitos pacientes se mantêm estabilizados, razoavelmente estabilizados, por causa desse quarto aro, que é representado pelas suplências. Suplência que eu acabei de citar agora, né? E a análise com o analista pode ser também, dentro da transferência, da psicose de transferência, uma suplência, né? Para o analisando psicótico, né? E não ter medo do psicótico, de espécie alguma. Então esse está na querela dos diagnósticos de Colette Soler, né? Então ela mostra aqui uma outra visão dessas coisas que a gente vem comentando, né? A erotomania na psicose. A erotomania pode entrar com toda a força como uma paixão pelo analista por parte do analisando. Eu não citei aqui, mas eu acho que eu posso citar, embora eu não tenha escrito. Existe a questão que Colette Soler adora de falar sobre o assunto, o empuxo à mulher, pousse à la femme, que o psicótico tem um empuxo feminino à mulher. Por que a mulher? O Daniel Paul Schreiber, ele quando estava na frente do espelho, ele botava sutiã, ele botava roupas femininas, mas ele não era homossexual. Ele tinha, nós sabemos que na esquizofrenia ou na paranoia há um retorno ao momento lalanguístico, ao momento da lalangue. É um momento em que a mãe, como mulher, ela predomina na estrutura do sujeito, porque ela atende todos os gozos do bebê, não é? Então é importante lembrar que essa questão do empuxo à mulher
Não é em todos os casos de psicose que nós encontramos empuxo à mulher, mas é fácil encontrar esse elemento ligado à feminilidade da mãe, a lalang da mãe, ao período até os 4 ou 6 meses em que a criança só interagiu com a figura, interagiu simbolicamente com a figura da mãe, não é? E o pai entra, eu diria, a partir dos 2 meses, 3 meses, como figura do imaginário ou do campo do real, né? A erotomania é uma derivação do período lalanguístico, que eu acabei de falar, né, do período da lalang, ou a dias de primeira, ou posição esquizoparanoide, da psicanálise kleiniana. A psicose de transferência, nós sabemos que existe neurose de transferência nos pacientes neuróticos. É um momento em que o paciente melhora muitíssimo, e ele acha que até que está curado, mas não está. É necessário que o analista, quando começa a analisar alguém, ele tem que falar em neurose de transferência ou psicose de transferência e dizer, olha, esse é um momento em que eu farei parte do seu sintoma. O analista faz parte do seu sintoma, que o Dr. Bim utilizava a psicanálise clássica para atender os psicóticos, né? Então, é importante que ele advirta que se você se sentir uma melhora súbita, é porque eu estou participando do seu sintoma. Tanto os neuróticos como os psicóticos, é necessário que se diga a eles o poder que o analista tem na vida deles, ao ponto de ajudar a estabilizar o quadro clínico dele, separando o que é delírio, alucinação, do que é pensamento, que são pensamentos pensados de maneira, vamos dizer, pelo livre-arbítrio, entre aspas, do paciente, né? Existe aquilo que ele pensa, porque é uma ordem do inconsciente, é o inconsciente a céu aberto que está andando, e tem as coisas que ele pensa porque ele quer pensar mesmo, né? Então é o lado psicótico e o lado não psicótico do paciente, né? A psicose de transferência pode ser o elemento na causalidade deste fenômeno que acabamos de citar. Perfeito. A psicose de transferência, ela existe, ela é importante e é uma maneira do analista não retroceder ante a psicose. Será importante se a gente conseguir visita de pacientes junto com os residentes do hospital psiquiátrico, tem um em Taguatinga, é provável que ele vai tentar fazer um contato para no ano que vem fazer visitas e conhecer os psicóticos em fase, pacientes mentais de modo geral, psíquicos, né, em fase aguda, né, a esquizofrenia aguda, o transtorno bipolar agudo, a fase maníaca, a fase melancólica e vai para aí afora, né. O destino das pulsões na estrutura psicótica. A gente está fazendo uma revisão da gramatologia. A pulsão é marcada pelo pré-édipo. Ela não é marcada pelo édipo, porque o édipo pressupõe, ele é um édipo desprovido de castração. Então ele é um pré-édipo, porque não havendo castração, nós não podemos dizer que o fenômeno é um édipo. Então a pulsão ela é marcada pelo pré-édipo, desprovido de castração, da castração. As pulsões entram na cadeia de significantes no neurótico do sujeito, no neurótico do sujeito normal. Claro, as pulsões elas são transformadas em significantes. Temos o autômato, que é o fluxo normal dos significantes, temos a tique também, que é uma espécie de real que pode afetar a cadeia de significantes. Não há cadeias completas de significantes ordenadas no psicótico para serem marcadas pelo nome do pai. Não há cadeias de significantes ordenadas no psicótico para serem marcadas pelo nome do pai e enodadas pelo Nobel Romeu RSI sigma, salvo o lado neurótico do psicótico. O lado neurótico do psicótico ele pode ter alguma parte que funciona de maneira normal. Há cadeias de significantes, há cadeias de significantes, há algum nome do pai e há alguma coisa do Nobel Romeu que funciona. O diagnóstico do analista e da psiquiatria. Isso
Colette Soler fala sobre a querela dos diagnósticos nesse livro, é bem interessante esse livro. Embora não fale a mesma coisa, a gente lê e a gente interpreta, para não ficarmos assim copiando as pessoas. O diagnóstico do analista e da psiquiatria. O diagnóstico do psiquiatra coloca a sua base em descrições de sintomas. A psicanálise lacaniana não, ela tem fundamentos matemáticos. Temos volumes inteiros só de matemas. A matemática sendo utilizada na psicanálise, fazendo da psicanálise, entre aspas, uma ciência exata, talvez sim, talvez não, né? Então eles usam os diagnósticos do DSM-5 e do CID, do Código Internacional de Doenças, são descrições de sintomas, mas não há um arcabouço lógico, como nós tentamos fazer com a gramatologia e os fenômenos elementares do diagnóstico, ou da psicose, da neurose, da perversão, não é? O psiquiatra, assim, não leva em consideração o inconsciente a céu aberto na psicose, porque mesmo os psiquiatras não consideram o inconsciente existindo. Ele é uma invenção de Freud, uma reinvenção de Lacan, e nós trabalhamos com a teoria do inconsciente, mas a psiquiatria não trabalha com a teoria do inconsciente. Eles trabalham com o plano consciente, com os sintomas descritivos e com a quimioterapia, a farmacoterapia. Mas todo paciente, quando chega ao analista, ele já passou pela psiquiatria, ou se ele não passou pela psiquiatria, se o quadro for grave demais, talvez seja necessário algum fármaco, ser prescrito algum fármaco, né? O próprio analista terá o seu médico de confiança para indicar para essas prescrições, se ele já não tem alguém que o prescreva, né? Os psiquiatras não acreditam em psicanálise, eles não acreditam, só acreditam na quimioterapia. O psiquiatra, assim, não leva em consideração o inconsciente a céu aberto na psicose. O diagnóstico do analista é baseado em determinadas fórmulas matemáticas, como eu disse, e em uma gramatologia de conceitos lógicos, matemas, não é isso? Há um volume inteiro dos matemas de Lacan, inclusive que ele usa geometria para ajudar a elaborar as teorias diagnósticas. Quando afirmo que a relação sexual não existe, eu falo da neurose, né? Quando a relação sexual existe, eu falo do psicótico. Quando eu falo que a relação sexual existe, estou falando da psicose. Estava escrito aqui na frente. A função terapêutica e diagnóstica do percurso analítico. Aí que está. Essa linha que perpassa o percurso analítico é um diagnóstico, né? Para o psicótico, a coisa pode ser infinita. Se ele for os sintomas produtivos dele, que é alucinação e delírio, podem ser infinitos. Não para nunca. Talvez para parar ele tenha que utilizar uma quimioterapia para reduzir o grande número de alucinações e delírios, né? E ajudar na estabilização dele. Embora deva se considerar o diagnóstico da psiquiatria, é claro, com os quimioterápicos já prescritos, quando ele vem ao psicanalista, o diagnóstico psicanalítico é um ato contínuo, é um fazer contínuo, né? É um escutar contínuo. E a dinâmica do processo analítico em si mesmo, essa dinâmica é o diagnóstico. É um diagnóstico fenomenológico. Não é o diagnóstico estático. Vê o paciente, escuta, faz perguntas, está feito o diagnóstico. Você sofre de transtorno bipolar psicótico. Ok. E esse rótulo basta. Na psiquiatria não bastam rótulos. Os rótulos não são utilizáveis. Embora nós devamos tomar conhecimento desses diagnósticos. Mas eles não são realmente o caminho. Na psicanálise, né? Falando da psiquiatria. A psiquiatria é pontual o diagnóstico. E a psicanálise não. É o percurso que constrói o diagnóstico, né? É o percurso
do paciente. Embora nós tenhamos impressões muito boas, às vezes aquele que não tem nem delírio nem alucinação, nós podemos perceber que ele tem história para ter o nome do pai foracluído, o NP foracluído, ou de nota baixa, com nota baixa, uma gradação baixa, e pode não ter um enodamento do Noble Romeu muito bem elaborado. Ah, minha mãe me abandonou, minha mãe teve um romance numa dada noite, maravilhosa, num hotel, e eu nasci, enfim. E essa mãe não tem como indicar esse pai, não tem como nomear esse pai. Isso pode ser muito importante. E a psicanálise preventiva é indicada nesses casos. Tem indicação de fazer. Quando não há o nome do pai, quando a mãe não nomeia o pai, a mãe rejeita o pai, destrói o pai num discurso, como eu estava analisando um adolescente, cuja mãe destruiu completamente a figura do pai. Ele não sentia nada por ele, nada pelo pai. Morando com o pai sem sentir nada, respeito, consideração, nada. O analista deve analisar o choque da civilização que ocorre no psicótico. Há um choque de civilização, porque ele deixa de ser um ser civilizado. Embora, se ele tiver uma parte do sujeito neurótica, ele vai ser civilizado. Vamos lembrar que Daniel Paul Schreber, depois de 8 anos na clínica do Dr. Weber, na Saxônia, na Saxônia, ele passou a se tornar um ser civilizado, sabendo separar completamente os seus delírios, suas alucinações, numa reunião com o rei da Saxônia e o médico diretor da clínica, né? Então, o analista deve... Peraí, tem um bicho andando aí pequeno. Que nunca apareceu esse bicho, não. É barata? É. Tem que aplicar uma... Nunca apareceu barata aqui. Matou a bicha? Matou. Mataram um dinossauro aqui. Dinossauro. Vamos esperar. Eles estão reformando o prédio, deve ser isso. É, porque estão mexendo lá fora. Bom, continuando o nosso trabalho, o analista deve analisar o choque de civilização que ocorre no psicótico, né? Ele fica a tendência da sociedade de ter muito preconceito com ele, abandoná-lo. Nós sabemos que até a metade do século XX eles eram internados, aí surgiu a grande luta antimanicomial de Michel Foucault e de alguns psicanalistas e psiquiatras italianos também participaram, e esse movimento chegou até o Brasil, para você não fazer como se faz também com os presidiários, que são colocados dos presídios e tem prisão provisória e fica a vida inteira em prisão provisória, né? Esse é um lado ruim, onde a civilização não entra. Então é importante que ele seja visto com muito carinho, com muito respeito, como cidadão pleno de direitos, né? E o próprio Daniel Paul Schreber, ao escrever as memórias de um doente dos nervos, ele realmente mostrou que ele realmente era capaz de cuidar de si mesmo, né? Em 1903, quem for apresentar esse caso vai ter uma maravilha, vai ler as memórias dele, que deve ter umas 500 páginas, né? Quem lê em alemão, lê no alemão castiço, alemão perfeito. Como é que pode, né? Ele que teve tantos delírios, né? Ele teve uma empuxa à mulher. A primeira alucinação dele, o delírio dele, foi como seria bom ser mulher e ser possuída por um homem, né? Foi o primeiro, mas ele se sentiu moralmente muito atingido com esse delírio, ele passa a ter o delírio com Deus. Deus é quem será, eu serei a concubina de Deus, dizia Daniel Paul Schreber, e Deus irá, através dos raios de sol, mandar os espermatozoides que vão me fecundar, e eu vou parir a nova raça pura alemã. Então ele criou um delírio de grandeza, um delírio digno para ele, que ocupou o cargo de juiz na Saxônia,
e quando ele pira, um mês depois ele descompensa, né? Ele se desestabiliza totalmente, ele é internado na clínica do Dr. Weber, né? Ele tem uma descompensação inicial, que ele é internado, ele sai, ele trabalha como juiz, mas quando foi nomeado presidente do Supremo Tribunal da Saxônia, ele, um mês depois, ele entra em processo de descompensação. Ele fica completamente desestabilizado. É claro que o psicótico pode ter uma parte de seu sujeito neurótica que auxilia a estabilização. E as suplências também ajudam a estabilização. E alguma simbolização no mar clínico do real. A criança na psicose. O caso Dick é um caso famoso de Melanie Klein, né? Ele vai estar incluído na lista dos casos que nós vamos estudar. Eu acho que vai ser maravilhoso, né, gente? Estudar. Alguém tem a lista de todos os casos daquele livro do Juan Davinácio? A lista dos casos maravilhosos. A gente, como é que médico e psicanalista adora, né? É maravilhoso. Mas é maravilhoso. Os casos ilustram muito bem e vão ajudar a compreender melhor e a lidar, a conhecer o paciente psicótico. O caso Dick é um menino de 4 anos que mal falava, né? Eu vou falar lá na frente sobre um outro assunto interessante. O caso Dick de Melanie Klein é um dos primeiros exemplos da história da psicanálise. Ele tinha 4 anos, esse menino quase não falava e ela fez a análise dele. Hoje a psiquiatria considera como transtornos para a criança a ansiedade, a depressão e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E prescrevem Ritalina para as crianças. A partir dos 12 anos, todo mundo toma Ritalina, né? Eu penso que se trata de psicanálise. A criança reage muito bem à psicanálise. Uma vez eu atendi uma garota que não passava de ano. Ela não saía da alfabetização porque ela não dava conta. Ela chegou chorando, dizendo que assistia às relações sexuais dos pais há muitos anos. Ela chorou na frente da mãe. Ela fez 8 a 10 sessões de análise comigo, ela ficou boa e passou de ano, aceitou a alfabetização, e os pais não... Aliás, os pais, por incrível que pareça, quando ela fica boa, eles se separaram. Os pais se separaram. E eu nunca toquei na vida dos pais, né? Ela sempre tocava na questão da cena primária, né? Que Freud chama de cena primária, Urzene, né? Então essa questão de dar drogas para as crianças, dar drogas para adolescentes, isso é uma coisa muito... Agora é claro que um adolescente pode ter um quadro de esquizofrenia franca, eu vi já de 12 anos de idade com franca esquizofrenia. É claro que aí, mas não é Ritalina, né? Não é Ritalina. Não, hoje com 7 anos dão Ritalina. Estão dando Ritalina a criança de 7 anos, de 6 anos, 5 anos. Quer dizer, a criança é o sintoma dos pais. A criança é o sintoma dos pais. O sintoma está lá na estrutura dos grandes outros. O número de crianças e adolescentes que são tratadas com farmacologia, especialmente a Ritalina, é muito alto. Vamos no Café com Freud do próximo ano, uma proposta que eu faço, discutir casos clínicos de psicose de crianças, adultos e adolescentes. A psicanálise como prevenção. Claro, nós podemos ouvir a história de uma pessoa que não desestabilizou e saber se ela tem a questão, como é que está o nó Borromeu, como é que está o nome do pai, se existe, se não existe, em que índice existe. Nós podemos calcular mais ou menos, sem que ele alucine, sem que ele delire, né? Conhecendo a estrutura histórica do sujeito, podemos realizar análises preventivas para restaurar a estrutura do sujeito e seus significantes. Preventivamente, isso eu já fiz alguma análise nesse sentido. A prevenção das psicoses, das neuroses e do autismo nas crianças é muito importante quando se percebe que há um distúrbio. É a análise, a play-análise, a análise do brincar, do desenho, né? É o que sempre foi feito pelos psicanalistas, tanto os freudianos, como kleinianos, como os lacanianos. No próximo ano estudaremos a possibilidade
analítica para a perversão. É um tema que a gente deve abordar com coragem para ver o que é que se tem escrito, o que é que se tem dito sobre o que é a perversão, na verdade. Nós temos que estudar isso. Bom, Lacan fala, o que está vermelho é o que eu vou comentar. A alienação, ele coloca a alienação aqui no sentido da loucura. A alienação é aqui radical, ela não está ligada a um significado aniquilante. Não é um significado que aniquila, que destrói, como um certo modo da relação rivalitária com o pai, mas com um aniquilamento do significante. Então a loucura, ela surge devido ao aniquilamento de um significante. Que significante é esse? O significante do nome do pai. E alguns outros significantes importantes. Então, quando eles são aniquilados, nós temos a origem da loucura, a origem da psicose. É claro que loucura pode existir por problemas orgânicos também, né? Mas o paciente, não tendo nada na estrutura cerebral, nenhuma lesão, ressonância magnética ou tomografia normal, não tem mais nada, está numa crise aguda de delírios, obviamente que a gente tem que compreender, existe a mente, ausência de mente. O Dr. Meinert, que foi professor de Freud, né, lá em Viena, ele falava em amência e demência. E ele falava também na síndrome alucinatória aguda. Ele distinguia 3 tipos. A amência e a demência, segundo o professor Meinert, eram derivados de problemas orgânicos, né? E a alucinação e a psicose alucinatória aguda, ele achava que era da própria... Ele não dizia estruturação, mas que era alguma coisa da construção do sujeito. Ele foi mais avançado, ele lutou contra Freud quando Freud cuidou das histéricas. Para ele era indignidade para o médico cuidar de uma mulher histérica, para o Dr. Meinert. E ele fez um discurso violentíssimo contra Freud na Assembleia dos Professores de Medicina da Universidade de Viena. Ele falou que Freud não deveria se rebaixar ao ponto de atender as histéricas, né? Quando ele adoeceu para morrer, ele chamou Freud à sua cama de morte. Ele queria pedir desculpas a Freud, Dr. Meinert, dizendo que, olha, você me desculpa, mas quando eu discursava naquele momento, eu estava fazendo uma defesa pessoal. Eu sou o maior dos histéricos que você conheceu. E pediu perdão a Freud, professor Meinert. Então vejam vocês, é um significante que é aniquilado. Essa verdadeira despossessão primitiva do significante, quer dizer, não possuir o significante do nome do pai, e outros significantes importantes. Será preciso que o sujeito dela se encarregue e assuma sua compensação. Claro, ele se encarrega disso e assumir a sua compensação. Nós sabemos que tem vários mecanismos de assumir a compensação. A arte, a literatura, o teatro, enfim, muitas atividades, né? Então, o sujeito deve cuidar, para que o sujeito assuma a sua compensação longamente na vida por uma série de identificações puramente conformistas. Há personagens que lhe darão o sentimento do que é preciso fazer para ser um homem. Sim. É assim que a situação pode se sustentar durante muito tempo, quer dizer, estabilizado, sem delirar, sem alucinar, que certos psicóticos vivem compensados. Têm aparentemente os comportamentos comuns considerados como normalmente viris, e de uma só vez, misteriosamente, Deus sabe por quê, se descompensam. Tudo está rolando bem, de repente descompensam. E nós podemos conhecer alguém que tem a possibilidade de ter uma estrutura psicótica inconsciente e que pode, num dado momento, descompensar, né?
O que será que torna subitamente insuficientes as muletas imaginárias? Aí, as muletas imaginárias para manter-se compensado, para se manter estabilizado. O que é que tornam insuficientes as muletas imaginárias da compensação, que permitiam ao sujeito compensar a ausência do significante? O que é essas muletas imaginárias? Porque elas de repente não funcionam. É isso que ele está perguntando, Lacan. Elas param de funcionar. Como o significante repõe como tal suas exigências? Como o significante repõe como tal suas exigências? Como o que é falho intervém e interroga? São mecanismos de descompensação no campo do imaginário. Antes de tentar resolver esses problemas, diz Lacan, gostaria de fazê-los observar como se manifesta a aparição da questão posta por uma falta do significante. Ele está falando do nome do Pai. Ele está falando da foraclusão, né? Pode ficar estabilizado muito tempo, mas por alguns motivos, como muletas imaginárias, descompensa e desestabiliza, né? Ela se manifesta por fenômenos de franja, em que o conjunto do significante, pode ser no plural, em que o conjunto do significante está posto em jogo. O conjunto dos significantes estão postos em jogo. Poderia ser também. Porque quem ordena os significantes é o significante do nome do Pai. É o significante NP. Uma grande perturbação do discurso interior. Sim, é o delírio e a alucinação que ele está falando. Discurso interior. Delírio e alucinação. E a parte não alucinada e não delirada, né? E não delirante. Não delirante fica melhor. Uma grande perturbação do discurso interior, que tem 3 partes, a gente acabou de falar, no sentido fenomenológico do termo, se realiza, e o outro mascarado que está sempre em nós aparece a um só tempo elucidado. O outro mascarado, ele quer falar sobre a estrutura psicótica inconsciente, que subitamente ela se concretiza e passa a estar em nós, né? Uma grande perturbação do discurso interior, no sentido fenomenológico do termo, se realiza e o outro, mascarado que está sempre em nós, aparece a um só tempo, elucidado, revelando-se em sua função própria. Pois essa função é a única que retém, então, o sujeito ao nível do discurso, o qual inteiramente ameaça faltar-lhe e desaparecer. Tal é o sentido do crepúsculo da realidade que caracteriza a entrada nas psicoses. Obrigado. Fico por aqui.